Boa noite, Boa noite, seja Laís. bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada a você por ter aceitado, viu? É uma honra para Não Era Amor ter você aqui com a gente hoje. Obrigada a você também por ter aceitado, por ter me convidado a Polly também, ter participado desse convite. Sempre uma delícia falar com vocês. Joana, eu queria muito começar dizendo sobre para quem está assistindo a gente, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, situar as pessoas no que a gente está chamando de trauma, né? A gente colocou o título da live. O que você precisa saber sobre trauma e abuso? E a gente sabe que essa palavra trauma, ela está muito banalizada, não é, Joana? Assim, as pessoas às vezes usam a palavra trauma para diversas coisas, né? E a gente precisa contextualizar do que a gente vai falar aqui na nossa live, né? Que é do transtorno de estresse pós-traumático. Você E poderia dar uma introduzida para o pessoal no que é o TEPT, o que é esse transtorno, para as pessoas começarem a entender do que a gente vai falar claro, hoje? vamos lá, Laís. Primeiro de tudo, antes da gente falar em TEPT, a gente precisa definir o que é trauma, né? Então, olha só, quando a gente fala em trauma, a gente está sempre falando em uma situação no qual a pessoa teve a sua vida colocada em risco, ou a sua integridade física, ou ainda integridade sexual. Tá? Então, Sim. assim, trauma, né, de um ponto de vista aí diagnóstico, sempre passa por uma das três situações. Ou você pode ter presenciado uma situação dessas, né? Ou você pode ter ficado sabendo de alguém muito próximo que passou por uma situação como essa, né? Ou ainda ser exposto a eventos como esse no trabalho. Isso é trauma. Tá? Muitos de nós vamos viver pelo menos um trauma ao longo da vida. Né? É difícil que a gente, infelizmente, passe a vida sem um acidente, um assalto, né? Situações de violência doméstica. Violência doméstica não, ainda bem que essa nem, vamos dizer, não é das mais frequentes ao longo da vida. Mas, assim, violência urbana, né? É uma coisa muito provável de a gente passar. Ok. Sim. O que acontece? Dessas pessoas que passam por uma situação como essa, algumas vão desenvolver estresse pós-traumático. Na verdade, é a minoria, né? Então, a gente estima que entre 15 a 25%, varia um pouco de acordo com localização, de acordo com como o estudo é feito, 15 a 25% das pessoas vão desenvolver o diagnóstico. Tá? Então, você tem toda a razão, né? Quando a gente está falando em trauma aqui, a gente está falando de uma situação de risco de vida, de morte, Sim. né? Ou de grave ferimento. No caso do abuso, dentro do relacionamento afetivo, isso é especialmente verdade, né? Você tem uma situação, em geral, que tem algum tipo de violência física e ou sexual, né? Que pode Ou sim psicológica, né? passar, né? O abuso Não. psicológico, não. Entra como trauma se tiver, por exemplo, uma ameaça constante de violência física. Né? Então, em termos diagnósticos, né, o abuso psicológico é como o bullying. A pessoa pode ter muitas sequelas decorrentes disso, mas a gente não vai chamar de episódio traumático e, portanto, a gente não vai falar em estresse pós-traumático. A gente pode falar em outras decorrências. Então, para falar em TEPT, a gente tem que falar em teve algum tipo de violência física. O que, infelizmente, é bem comum nesses casos. Sim. Né? Em que Sim. tem abuso psicológico. Sim. Você quer... Essa...
gostaria que eu falasse um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Sim, quando você fala sobre, para as pessoas que estão, né, assistindo, a gente sabe que tem muita gente aqui que é psicólogo e vai entender o que a gente está dizendo, mas tem muita gente que pela primeira vez está entrando em contato com essa sigla, né? Está entrando em contato com esse diagnóstico não sabe muito bem a diferença entre uma coisa e outra. Mas é interessante quando você diferencia, Joana, os episódios que podem causar trauma, né? Quando você fala de episódios traumáticos que a gente pode viver ao longo da vida e dentro do relacionamento abusivo também. E essa diferença do diagnóstico, né? Quer dizer, não é toda mulher que vive um relacionamento abusivo que vai desenvolver um TEPT, né? Tem essa separação, assim. Viver eventos traumatogênicos não significa que essa pessoa vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? Exato, exato. Por isso que é super importante a gente fazer essa diferenciação entre trauma e TEPT. Muita gente fala, né, eu passei por um TEPT. E quando, em geral, o ideal é a gente falar, você passou por um evento traumático. Uhum. O esperado é que você não desenvolva TEPT. Né? Seguindo o curso natural, né, se o organismo tiver todas as condições que se espera, você não vai desenvolver estresse pós-traumático. E aí, quando você diz do que é esperado, você está dizendo das defesas desse próprio organismo, desse próprio cérebro, que vai lidando com o estresse ambiental? Você está dizendo dessas defesas, desses recursos desse indivíduo? É assim, Laís, existem alguns fatores que colocam a pessoa em risco, vamos dizer, mais vulnerável a desenvolver TEPT. Né? Então, existem alguns fatores que eles são biológicos, né, fisiológicos, neurobiológicos. Então, existe, por exemplo, é mais provável uma pessoa que já tem transtornos de ansiedade ou depressão ou diversos outros transtornos desenvolver TEPT do que uma pessoa que não tem. Agora, é difícil a gente diferenciar, né, o quanto que isso se dá por uma predisposição biológica ou porque a pessoa já tem uma vida mais restritiva, menos repleta de computadores e, portanto, ela está mais sensível a desenvolver algum outro quadro clínico. Tem algumas coisas que aumentam a chance, né? Então, a pessoa ter baixo suporte social, né? Então, vamos pensar no caso de vocês, né? Da Não Era Amor. Você tem uma mulher, vamos comparar duas mulheres, né? Que sofrem violência doméstica em casa, né? Do seu cônjuge. Uma delas tem uma família de origem que dá suporte, tem amigos, e a outra é muito solitária. Né? A mulher que sofre abuso, violência doméstica, você sabe muito melhor do que eu, a tendência é ela começar a se fechar e cortar algumas relações. Em parte porque isso é ordenado, né? Isso acaba sendo costurado pelo marido, pelo cônjuge, mas em parte porque a pessoa se sente envergonhada, enfim, e se fecha. Por causa dos efeitos psicológicos, né? Hã? Esse isolamento, é como você falou, ele pode ser consequência do jogo do abuso, mas também, claro, um efeito psicológico da vergonha, né? De querer se afastar, porque fica difícil mesmo contar o que está vivendo para a rede, Pois é, né? pois é. Aí a gente tem, né, outras coisas. Então, a pessoa ter passado por outros traumas anteriores. A gente tende a imaginar que a pessoa passou por muitos traumas, então ela está mais preparada, ela é mais forte, ela tem mais condições, e não é verdade. É como se o organismo fosse aprendendo que o mundo é muito perigoso. Então, com micro sinais de perigo, as respostas de defesa já começam a ser apresentadas. Né? Outras coisas que predispõem: vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, em países com uma renda per capita menor, né, que as pessoas têm menos acesso à saúde, incluindo saúde mental,
comem menos, se educam menos, a taxa de TEPT pós um evento traumático também é maior. Então, a gente está falando em, né, muitos fatores que podem... Múltiplos fatores. E muitos outros, né? Esses são só para citar alguns. Tem uma coisa interessante nisso que você está falando, Joana, que a gente pensa muito aqui na Hora Amor, que é em relação a esses fatores que seriam, entre aspas, fatores protetivos, né? Que essa mulher poderia ter para não desenvolver TEPT. Só que aí a gente entra num ponto muito importante, que é isso que você falou. Quando você citou, por exemplo, o isolamento social. Essa vítima que poderia, vivendo um outro tipo de evento traumático, ter o apoio, por exemplo, um desastre natural, algo diferente, ela poderia ter um apoio social maior dentro do relacionamento abusivo, vivendo o evento traumático do RA, ela fica sem suporte social, né? Pois é. Então, vários desses fatores que seriam protetivos, essa vítima ela perde, né? Por isso que o relacionamento abusivo é uma categoria, né, diferente, porque a vítima fica muito isolada mesmo. O sono, né, esse cérebro fica já impactado por fatores ali da rotina, não dorme bem, não come bem, não tem uma rotina organizada. Isso tudo impacta muito nas nossas pacientes, a gente percebe, né? E tem uma coisa, Laís, que é interessante, né? Interessante, é péssima. Mas é o seguinte, então vamos pensar, né, na mulher que sofre violência e desenvolve TEPT, né? O que essa mulher vai mostrar, né? Como que a gente pode perceber? Ela tem um quadro de TEPT. Existe basicamente 4 grupos de sintomas, né? Apresentados pela nova versão do DSM. Os 4 grupos são, primeiro é reexperimentação. Então, a pessoa pensa muito no assunto, qualquer coisa lembra os episódios traumáticos. Muitas vezes tem flashback, né? Que é como se a pessoa estivesse vendo, sentindo, vivendo aquilo novamente. Aí a gente tem um outro grupo que é esquiva persistente, né? Não quero falar sobre isso, não quero chegar perto de nada que me lembre disso, né? Então, a pessoa tanto passa a apresentar esquiva experiencial, quanto esquiva de atividades cotidianas, mas que de alguma maneira ficaram associadas ao trauma. O terceiro é um rebaixamento de humor, né? Então, alteração no humor e na cognição. Então, todos aqueles sintomas típicos de depressão, né? Dificuldade com sono, falta de apetite, letargia, uma dificuldade de sentir prazer. No caso do TEPT, é muito comum a pessoa ter uma sensação de futuro abreviado, né? Como se, para mim já deu, o que eu tinha para viver já foi, não vejo mais futuro para frente. Uma incapacidade de sentir carinho, né? Sentimentos positivos. Uma anestesia, né? Uma anestesia, muito comum, sim. E o quarto grupo são os sintomas bem típicos de ansiedade, né? Além disso, tem outras características, né? Então, tem alguns pacientes que desenvolvem junto um quadro dissociativo, né? Então, tem aquelas experiências de despersonalização ou desrealização. Então, é um subtipo de TEPT. Só que o que acontece, Laís, você falou uma coisa super importante, você falou o que torna a questão do abuso, da violência doméstica específica. Normalmente, quando eu recebo no meu consultório uma pessoa com TEPT, ela já está longe do episódio traumático, né? Sim. Aquilo já foi, então é a memória, né? Tem uma questão de uma memória muito aversiva que atrapalha essa pessoa de diversas maneiras, mas ela não está mais em contato com os estímulos diretamente. Nesse caso, muitas vezes aquilo lá está acontecendo. Então, você tem múltiplos traumas acontecendo, né? É um episódio atrás do outro. E aí, o ideal é a gente só fazer uma intervenção para TEPT
quando for possível, retirar essa mulher da situação, né? Existem alguns casos, eu estou falando assim, né? Intervenção focada no trauma. Então, a gente sugere que você faça todas as intervenções como vocês fazem, né? Na Não Era Amor. Então, intervenções no sentido de fortalecer essa mulher para conseguir se organizar e sair da relação. E aí, sim, se o quadro de TEPS persistir, aí fazer uma intervenção. É isso mesmo. Porque senão a gente, na verdade, joga contra, né? O tratamento está dizendo para ela, olha, o mundo pode ser mais seguro. Falar sobre isso é seguro. Ir lá enfrentar as situações, voltar a sair com as suas amigas, encontrar um outro companheiro, pode ser seguro. Só que a experiência dela diária não é essa. Então é contraproducente. E vai queimando o filme da técnica, né? Porque ela não melhora. Com certeza. Exatamente. Muito, muito importante isso que você trouxe, porque é exatamente isso que a gente faz, né? A gente recebe muitas mulheres que, dentro do relacionamento, estando no relacionamento, elas têm alguns sintomas que, se a gente fosse olhar, eles estariam parecidos dentro dos sintomas que você citou, por exemplo, só que a gente não intervém, né? Porque ela está dentro do relacionamento, ela está mergulhada naquele monte de sensações que o próprio relacionamento traz, aquele tanto de aversivos que o próprio relacionamento está trazendo. Então, a gente chama de efeito psicológico, né? E a gente cuida como efeito psicológico, mas a gente não faz intervenção em trauma, porque a gente ainda não, né? Ela ainda está em contato com o aversivo. Então, a gente não sabe se realmente o próprio corpo dela vai lidar com aquilo ou se ela realmente, né? Porque acontece muito, gente, de muitas mulheres, às vezes até consumindo o conteúdo, foi até importante você falar disso, porque quem está assistindo aqui vai se identificar. Quem, às vezes, já mandou mensagem para a gente nesse sentido. A gente recebe algumas mensagens de pessoas falando assim, nossa, eu vi o conteúdo de vocês, vi a live que você fez, live outro dia falando de trauma, assisti alguma coisa falando sobre isso aqui no perfil, e eu acho que eu tenho transtorno de estresse pós-traumático. Só que aí, quando a gente vai investigar, essa pessoa ainda está no relacionamento. E aí essa pessoa começa a terapia e ela começa, né? A gente começa a cuidar dos efeitos psicológicos, ela faz contato zero, começa todo um processo de cuidado, e esses sintomas ali, pós acompanhamento e pós saída, né, desse relacionamento abusivo, esses sintomas simplesmente vão melhorando ou até somem. E essa pessoa fala, então eu não estava com TEPT? Não, né? Muitas vezes é só efeito psicológico por estar em contato diário com a violência. Então, isso que você falou é fantástico, é isso mesmo, né? Saber diferenciar. Tem diagnóstico de TEPT, Laís, não é um diagnóstico muito fácil, né? Porque ele se confunde muitas vezes com outros quadros, tanto de ansiedade, quanto de humor e até de personalidade, né? Então, por exemplo, uma coisa muito frequente em mulheres que sofrem abuso dentro da relação, sofreram abuso na infância, físico ou sexual, né? E é muito comum essas mulheres desenvolverem TEPT complexo por conta do abuso na infância. Só que abuso na infância também pode abrir quadros de personalidade. Então, é super difícil, né? Super difícil. E aí a questão é assim, muito né? complexo. É muito complexo mesmo para os profissionais que estão atuando e cuidando dessa mulher conseguir cravar um diagnóstico, né? É um processo que leva tempo mesmo. Tem que ser feito com cuidado, né, Joana? Como você disse. Pode, né, correr o risco de diagnosticar errado mesmo, se for feito com pressa e de forma, né, e de forma descarada. A gente, às vezes, né, na análise do comportamento, a gente aprende muito uma coisa de olhar menos pro diagnóstico e olhar para o fenômeno comportamental, né? Sim. E acho que
isso faz sentido de diversas maneiras. Mas o que acontece? Existe uma técnica, né? Existe um conjunto de técnicas, na verdade, que a gente chama de exposição prolongada, que é considerada o padrão ouro para TEPT. Então, assim, desde o comecinho da década de 90, a gente está falando aí em 30 anos, tem muitos ensaios clínicos comparando a exposição prolongada com outras estratégias, até medicamentosas. E a exposição prolongada parece ter uma evidência mais robusta. Não é a única, né? Existem outros procedimentos, mas tem evidências mais fortes. Só que o que acontece? É uma técnica difícil pra caramba, né? Difícil no sentido... Ela é doída, né? É convidar o paciente a entrar em contato com aquilo que é mais difícil, muito de frente, muitas vezes, de forma repetida. Sim. Então, é difícil para o paciente, é difícil para quem aplica, para o terapeuta. Então, o que eu entendo, né, e algumas pessoas que estudam, acho que entendem parecido, não faz sentido a gente aplicar uma técnica dessas se não tiver um diagnóstico, né? Então, aí sim, faz sentido falar, eu preciso ir atrás desse diagnóstico. É claro que esse não é o papel do psicólogo, ou não dele sozinho, né? Em geral, a gente faz isso junto com o psiquiatra. Mas é muito importante o terapeuta não comprar muito fácil o autodiagnóstico, né? Tem o TEPT. Exatamente. Sou trauma, então tem o TEPT. Exatamente. Muito importante. Muito importante. E uma coisa, Joana, que eu acho que, até deixando mais claro o que você está falando para as pessoas, que aquilo que a gente, voltando um pouquinho atrás no que você tinha falado, o TEPT, ele é um diagnóstico, né? E você falou no início da nossa live sobre todos nós na vida, né, em algum momento, mesmo quem não passou por um relacionamento abusivo, vai ter algum evento traumático que vai enfrentar. Eu queria muito que você falasse para quem está ouvindo a gente, como que o TEPT ele afeta o cérebro e o corpo? Por que a gente está falando disso aqui e por que ele pode acontecer com quem é vítima de violência doméstica? Eu queria que você falasse um pouquinho das alterações que acontecem no cérebro e no corpo da pessoa afetada. Tá. Laís, eu vou tentar responder com aquilo que eu acho, primeiro, que está um pouco no meu alcance, né, como psicóloga, e um pouco o que eu acho que é importante para as pessoas saberem. Né? O trauma, né, um evento traumático, é entendido pelo organismo como uma ameaça. Né? Quando o nosso organismo é ameaçado, a gente tem um sistema de defesa que ele é dotado, em parte, né, pelo nosso cérebro, não só, mas é coordenado pelo cérebro, que daí vai mandar os sinais, recrutando o organismo a lutar, ou fugir, ou se fingir de morto. Né? Então, Congelar. Congelar. Nosso sistema de defesa faz isso. O que acontece? Quando a gente tem uma situação de ameaça, né, a central do medo é aquela partezinha subcortical chamada amígdala. Né? Não é apenas a amígdala, então tem uma série de áreas subcorticais que fazem parte disso, mas vamos dizer, a mestre, né, quem conduz o negócio é a amígdala. Né? Então, o que começa a acontecer? Você começa a ter um aumento na amígdala. Isso explica, você começa a ter alteração, é muito louco, porque é anatômico, né? Você começa a ter uma alteração na amígdala. E aí, com isso explica, em parte, porque com o tempo, a pessoa vai ficando cada vez mais reativa. Pequenos estímulos começam a eliciar respostas de defesa muito, né, forte, uma magnitude muito alta.
Sim. Ao mesmo tempo, existe uma redução no hipocampo, né? Então, o hipocampo, que é aquela parte do cérebro responsável, ela em parte pela memória declarativa, ela tem uma diminuição. Sim. Isso também pode ter daí um efeito no humor e até em memória, né, ao longo do tempo. Então, assim, a gente está falando de um organismo que ele está mais reativo, prejuízo de memória, né? Aumento de hipocampo também está relacionado a alguns quadros depressivos, então aumento de chance também dessa pessoa desenvolver paralelo ao TEPT ou em um momento futuro TEPT. Existe, né, quando a gente fala em estresse, eu não sei quem vai lembrar disso da escola, da faculdade, tem um negócio que chama eixo HPA, não sei se vocês lembram, que é o hipotálamo, a glândula pituitária e adrenal, né? Que é um eixo responsável pela manutenção do equilíbrio. Então, o tempo inteiro, o nosso organismo está fazendo de tudo para a gente se manter em equilíbrio, né? Então, vem estresse de todos os lados. O organismo vai regulando o cortisol de acordo com as demandas de fora. Cortisol de mais é ruim, cortisol de menos também, né? Só que assim, quando você tem uma alteração em cortisol, que é um hormônio, você também vai ter alteração em outros hormônios. Então, tem algumas mulheres que sofrem violência doméstica, violência sexual, e passam, por exemplo, a ter amenorreia, param de menstruar. Então, alguém falou, é isso aí, né? Ficamos um caco. Porque a gente está falando de um estrago que é sistêmico, é no corpo inteiro. Exatamente. Até porque o nosso cérebro é dinâmico, né, Joana? Exato. Nosso cérebro é dinâmico, né? Não existe alteração, né, individual, só um pedacinho do cérebro, o cérebro todo acaba sendo afetado, né? Exatamente. Algumas pessoas estão comentando aqui no chat, né? Que uma pessoa comentando que parou de menstruar, outra pessoa falando do prejuízo de memória, de sentir como se tivesse estado num transe, como se tivesse drogada, né? É claro que cada caso é um caso, né? Então é possível que a gente tenha estragos sem ter TEPT, mas é possível que muitas dessas mulheres, inclusive que estão assistindo a gente, fechariam sim o diagnóstico. Ou já fecharam. Sim. A gente tem muitas pacientes nossas, né? Inclusive, que estão hoje em acompanhamento, tanto com a psicoterapia, com medicação também, né? A gente faz esse trabalho, como você falou mais cedo, né? Esse trabalho conjunto, falando sempre com o psiquiatra e o tratamento, ele é sempre essa associação de medicação, psicoterapia, mas também rede de apoio, né? Que você falou mais cedo e é super importante, assim. Essa rede de apoio dessa mulher ir expandindo para que ela realmente vá se sentindo cada vez mais segura. Infelizmente, né, a gente sabe que uma porcentagem aí das nossas pacientes estão com diagnóstico fechado de TEPT e, né, seguidores também, como você disse, que podem, que ainda não são pacientes, enfim, mas que podem sim estar com diagnóstico. Mas eu acho muito importante a gente falar de uma coisa, isso que você falou me chamou bastante atenção. Você falou assim, a gente pode ter outros estragos, né, outros danos, sem ter TEPT. Porque o relacionamento abusivo, ele causa muitas outras consequências, né, Joana? É importante a gente deixar isso bem claro, né? A gente está falando aqui hoje de uma consequência possível, né? No caso, o TEPT. Mas tem várias outras consequências, não só o TEPT, né? É isso, né? É só porque o recorte de hoje é esse. Né? Sim. E, claro que TEPT talvez seja um dos desfechos mais graves, né? Né? Capaz de paralisar a vida da pessoa, a pessoa perder funcionalidade, efetivamente. Né? Exatamente. Uma coisa, Laís, que eu acho que seria legal contar aqui para o pessoal,
porque isso acho que ajuda para ajudar outras pessoas, né? E aí, o que eu vou falar agora é que não precisa ser psicólogo. Existe toda uma linha de trabalho, de pesquisa, muito voltada para a prevenção do TEPT. Né? Então, como eu disse, a maior chance é a pessoa não desenvolver. E aí a pergunta que se faz é, se existe, então, a maior chance de não desenvolver, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Né? Sim. E aí, a primeira coisa seria tirar a pessoa da situação de perigo, coisa que nem sempre é possível. Né? Eu sei que nem sempre é tão simples assim. Agora, existem algumas outras coisas que quem está em volta, então, desde profissionais de saúde quanto amigos, familiares, podem fazer. A principal de todas é acolhimento, sem exigir ou forçar a pessoa a contar aquilo que aconteceu. Então, a ideia de assim, vamos lá, coloca para fora, conta o que aconteceu e tal, tudo bem se a pessoa tiver essa iniciativa e ela quiser. Sim. Parece que nas primeiras horas após a ocorrência de um trauma, o falar sobre aquilo que aconteceu, sem que isso seja dentro de um procedimento, né, um procedimento que envolva expulsão e tal, ele, ao invés de ajudar, ele pode aumentar a chance de TEPT. Então, essa é uma das principais coisas. É possível ficar do lado e dar suporte sem cutucar a pessoa para falar. Tá? A outra coisa é não dar, né, e procurar ajudar a pessoa a evitar ao máximo algumas medicações benzodiazepínicas, indutor de sono, álcool e outras drogas. Então, não é raro a pessoa que passa por um trauma consumir álcool, maconha ou usar o benzodiazepínico logo em seguida. E isso impede que o corpo libere a quantidade de cortisol que é importante para uma situação como aquela. Lembrando que o cortisol tem uma função protetiva. Sim. Então, essa é uma coisa muito importante. Não deixar as pessoas medicarem. É preferível ficar do lado, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo me acalmar, criar, de preferência, né, um grupo de pessoas, de amigos e tal, que consigam dar o suporte sem medicar. Sim. E depois, ajudando essa pessoa, essa mulher, a reengajar aos poucos nas atividades dela. Né? Então, a gente costuma dizer que logo que acontece um trauma, é mais importante aquilo que você não faz do que aquilo que você faz. Não medicar, não ficar cutucando, é simplesmente fornecer acolhimento, apoio. Isso parece fundamental. Sim, sim. Muito importante isso que você falou, porque muita gente, na ânsia de querer ajudar, achar que está ajudando por falta de conhecimento, faz justamente o contrário, né? As pessoas às vezes ficam ali nessa ânsia de cutucar mesmo, de fala, tô aqui para te ouvir, mas o estar do lado, né? Fica parecendo, para muitas pessoas, que quer fazer pouco, mas é muito, né, Joana? É isso que você está falando, né? O estar do lado é o que é necessário, né? Exatamente. É o mais... E é a medida mais protetiva, né? Então, quando você vê o que fazer pós-trauma, quais são as condutas, a que está sempre em primeiro lugar é suporte social. Coisa que eu acho que não é diferente para as mulheres que não desenvolvem TEPT, mas que sofreram violência conjugal, como é o caso, né? Sim. Das nossas pacientes. Isso que você falou é muito importante. E é isso mesmo. A gente vê isso na prática clínica, né? A gente, dentro do processo de psicoterapia, a gente faz muito essa filtragem, né? A gente olha muito essa rede de apoio, qualifica essa rede de apoio. A gente olha muito para quem essa mulher tem na vida, né? Quais são as pessoas que ela pode contar. E isso faz toda a diferença. A gente vê muito as nossas pacientes se recuperando muito mais rápido
pós-saída do abuso, por exemplo, ou até para sair desse relacionamento abusivo, ter a rede de apoio faz toda a diferença, né? E a gente percebe a diferença das que têm uma rede de apoio fortalecida e daquelas que não têm, né, essa rede de apoio tão fortalecida assim. Faz toda a diferença. A gente vê isso na prática clínica diariamente. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que você falou é sobre... Você falou assim, do abuso psicológico. Para deixar claro para as pessoas, você falou assim, que o TEPT, ele pode ser gerado por situações de violência diversas, mas você falou assim, o abuso psicológico não entra. Então, o que você disse mais cedo, Joana, é que para fins diagnósticos, o TEPT não pode ser gerado, ele não vai ser gerado por abuso psicológico, Exatamente. se não houver uma ameaça frequente de violência física. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Né? Então, veja, né? Se o cara, vamos imaginar, né? O cara tem uma arma, ele mostra a arma. Olha, se você sair de novo desse jeito, eu vou te matar. Eu vou acabar, vou quebrar todos os seus dentes. E essa ameaça, em geral, né? Eu aprendi com a Polly que isso vai escalonando. Então, essa ameaça vai ficando cada vez mais forte e em algum momento pode se concretizar. Exatamente. Né? Aí, sim, né, isso pode ser vivenciado como um trauma. O negócio, Laís, quando a gente fala em TEPT, trauma, a gente está falando de algo muito de sobrevivência mesmo, sabe? De vida ou morte. É algo mais primitivo. Quando a gente fala em Que ativa nosso sistema de defesa ao máximo, né? Exato, é exatamente isso. Quando a gente está falando em abuso psicológico, você tem algumas reações que são muito parecidas, né? De novo, pode ser tão grave quanto. Para não parecer que se a pessoa não tem risco de se machucar ou morrer, é menos grave. É só que, para fins de diagnóstico, são coisas diferentes. Sim. Sim. É muito importante uma coisa que você falou, que é essa diferença entre, que a gente estava falando mais cedo, né? Essa diferença entre viver um trauma e desenvolver TEPT, porque eu acho que agora, quem está assistindo, ou quem está chegando agora e que não assistiu o início, vai poder assistir depois no YouTube, que eu acho que a gente precisava fazer essa live justamente por isso, né? Porque muita gente fala assim, não, mas eu tenho TEPT e não foi diagnosticado ou passou por terapia com a gente e não recebeu esse diagnóstico e fica achando que a gente está negando que a pessoa viveu um trauma. Não é isso, né? Dizer que a pessoa não tem o diagnóstico do TEPT não quer dizer que ela não viveu, né? Uma situação traumática ou que ela não teve danos, né? É totalmente diferente. Então, isso que você trouxe, eu acho que para quem está assistindo agora ficou totalmente mais claro, né? São coisas diferentes. Viver um trauma e realmente desenvolver o TEPT, né? Não é que o abuso psicológico não seja grave, né, Joana? Não é isso que você está falando, né? Não é que não seja grave, não é que não gere danos, né? Tem uma pessoa perguntando o que é TEPT. TEPT, Rafa, é transtorno de estresse pós-traumático, que é justamente o que a gente está contando, né? Um dos desfechos possíveis em uma situação de abuso físico e ou sexual. Tem uma outra pessoa respondendo aqui. Tem uma pergunta. Uma pessoa perguntou: soco na parede, quebrar objetos é considerado abuso físico e pode gerar TEPT ou ameaças de se matar? A ameaça de se matar pode sim, porque o suicídio, vivenciar um suicídio é um evento traumático. Então, pode sim. A coisa do socar a parede e tal, que é bem comum, né, isso acontecer. Muito comum.
isso em si, não. Tecnicamente, não. O negócio é que a gente sabe que, em geral, isso é só um degrau de algo que vai piorando, né? E Então, vai a gente piorando mesmo. não diria que é um evento traumático, mas é um precursor, né? É um indicativo de que violência pode acontecer, um episódio de violência doméstica logo mais. Sim. Sim. É um sinal de alerta grande, né? Para o que vem depois. A gente sempre fala de escalonamento aqui e a gente não pode esquecer que às vezes é isso, né? Joana, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser o evento traumático, ele não vai aparecer, né? O abusador não vem com uma placa na testa escrito. A gente sempre fala isso aqui, né? Do tipo, sou abusador e vou te causar um trauma, ou vou fazer você passar por um evento traumático. Não, né? As coisas elas começam de uma forma muito diferente disso e bem atrativa para depois, então, esse contexto, né, ir se tornando cada vez mais abusivo. Então, o escalonamento, ele é uma realidade, né? A gente não pode ignorar isso. E eu acho que é isso, né? O abusador muitas vezes só consegue ser um abusador porque é muito encantador. Exatamente. Uhum. Então, isso tudo não vai aparecer de cara, né? Às vezes nem demora muito, mas também vem acompanhado de tantas coisas encantadoras, sensuais, Sim. que a pessoa tem dificuldade de reconhecer, tirar aquilo, né, aquela peça do quebra-cabeça e olhar com estranhamento. Sim. O ciclo da violência vem todo misturado, né? Lua de mel com episódios de violência. Então, aquele ciclo todo causa muita confusão, né? Tem alguma outra coisa, Joana, que você gostaria de falar? Eu acho que não, Laís. Eu acho que foi super legal esse bate-papo. Gostei muito. Ai, foi bom demais ter você com a gente. Gostei bastante de conversar com você. Super agradecer a Não Era Amor. Agradecer o pessoal que ficou aqui assistindo a gente, interagindo, dando força. Foi muito legal. Boa noite. Um beijo. Tchau.